Fala galera, carreiras policiais, professor Anderson Cirqueira na área e hoje eu venho com uma dica de direito penal na veia, pai. É iter criminis, nós vamos falar do caminho do crime, o que uma conduta vai percorrer até se tornar conduta criminosa. Início, nós vamos falar do artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 do Código Penal fala do crime consumado e do crime tentado. No inciso 1 fala do crime consumado. E essa consumação que está lá no artigo 14 é do crime material. Os crimes quanto à sua consumação se classificam em crimes materiais, formais, de mera condutas e outros. Aqui no artigo 14 eu estou falando do crime material. É aquele que consuma quando reúne todos os seus elementos da sua definição legal, quando reúne todos os elementos do seu tipo penal. Exemplo, artigo 121. Matar alguém é crime. Está lá, artigo 121, crime, matar alguém. Se alguém tira a vida de outra, eu tenho então uma consumação porque reuniu tudo que estava lá na descrição da conduta criminosa. Reuniu todos os elementos? Reuniu, então eu tenho um crime consumado. O crime tentado, no inciso 2º do artigo 14, diz que tentado é aquele crime que não se consuma por motivos alheio à vontade do agente criminoso. Ou seja, o criminoso, ele pretende, ele tem um dolo em cometer a conduta criminosa, mas algo causa frustração a ele. Algo atrapalha ele chegar na consumação. Imagina alguém pulando o muro de uma residência com dolo, vontade, consciência de estar lá furtando alguma coisa na residência e passa viaturas policiais fazendo barulho e eles atrapalham, causa para ele um atrapalho, uma frustração e ele desiste dessa conduta criminosa porque algo atrapalhou. E aí então, no artigo 14, inciso 2º, eu tenho a tentativa criminosa. Partimos nós para as fases do iter criminis, o caminho que a conduta vai percorrer até virar uma conduta criminosa. Na primeira fase, eu tenho a cogitação. A cogitação, senhores, é mentalizar a conduta criminosa. Eu estou mentalizando a conduta criminosa. E esta mentalização da conduta criminosa, cogitar a conduta criminosa, ela é impunível. Não cabe punição nesta primeira fase do iter criminis. Imagina, se nós agora vamos trabalhar, olha, vamos aqui, ó, combinar, cometer uma conduta criminosa de sequestro. Passo mensagens agora para você aí, para a gente articular, falando a quem vai ser a nossa vítima, eu estou cogitando cometer uma conduta criminosa. Se alguém flagra essas conversas nossas, pode haver punição? Não pode haver punição, porque a primeira fase é a cogitação, a mentalização da conduta criminosa e não é punível, correto? Segunda fase, atos preparatórios. Aqui vamos começar a preparar tudo que a gente planejou, para então a gente executar a conduta criminosa. Olha, estes atos preparatórios da conduta criminosa, em regra, e quando eu falo em regra porque tem exceção, presta atenção, em regra não são puníveis. Vejamos nós, planejamos aqui fazer um sequestro. Agora nós estamos comprando corda, mordaça, alugando residências para servir de cativeiro. E imagina se nós somos flagrados então fazendo esses atos preparatórios, depois de conversar, de fazer sequestro, de cometer crimes e preparando a conduta criminosa. Fomos flagrados, podemos ser punidos? Em regra, não. Em regra, não pode ser punido na segunda fase dos atos preparatórios. Só vai haver a possibilidade de punição na segunda fase do iter criminis no ato preparatório, quando a sua conduta poderá ser definida como um crime autônomo. Imagina, nós compramos cordas, mordaças, alugamos um lugar para guardar, servir de cativeiro, mas nós também compramos armas raspadas para se intimidar a vítima e proteger o cativeiro. Adquirimos veículos roubados para servir, para a gente pegar a vítima lá na hora certa. Bom, aqui se nós formos flagrados, nada vamos responder pelo crime de sequestro que planejamos e estávamos preparando.
Mas nós vamos responder por quê? Pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, raspada. Nós vamos responder pelo crime de receptação de veículos roubados. É crimes autônomos, diferente daquele que eu estava preparando. O crime que eu queria, de nada eu vou sofrer na segunda fase dos atos preparatórios. Não tem punição. Aqui só vai acontecer a punição se tiver um crime autônomo. Um crime autônomo aqui. Em regra, não punível. Possibilidade de punição, crime autônomo. Correto? Bom, terceira fase, atos de execução. Agora na terceira fase, eu começo a executar aquilo que está no núcleo da conduta criminosa. Olha, está no núcleo da conduta criminosa. Vamos mudar aqui o exemplo para facilitar. Imagina o indivíduo que quer furtar um veículo. Ele quer furtar um veículo. Ele quer furtar um veículo e ele vai, quebra o vidro do veículo para entrar no veículo e furtá-lo. Sai com ele, em sua posse. Aqui eu já tenho uma possibilidade de tentativa se ele não conseguir consumar o crime. Mas entre a terceira fase e a quarta fase, nós temos três institutos aqui. Nós temos aqui o artigo 15, que é a desistência voluntária. Nós temos aqui também, do artigo 15, o arrependimento eficaz. E aqui eu tenho o artigo 14, inciso 2º, que a gente viu, que é a tentativa. Vou explicar isso aqui melhor. A partir do momento que o indivíduo inicia os atos da execução, que é praticar aquele núcleo da conduta criminosa, ele já entra na fase de execução. Aqui ele já pode sofrer uma tentativa se ele não conseguir consumação. A consumação, reunir todos os elementos do tipo nós acabamos de ver. Só que existe dois institutos aqui entre a terceira fase e a quarta fase, que é o desistência voluntária e arrependimento eficaz. Essa desistência voluntária, o indivíduo pratica os atos da execução, inicia a prática dos atos da execução e desiste voluntariamente de prosseguir. Falamos nós que a tentativa, o indivíduo não consuma a conduta criminosa por motivos alheios à sua vontade. Alguém atrapalha ele e ele não consegue consumar. Na desistência voluntária, eu estou falando que o indivíduo voluntariamente desistiu. Ele pode até ser orientado a desistir. Isso não vai tirar ele do benefício da desistência voluntária. Mas agora eu estou falando que ele decidiu não progredir. Imagina que esse camarada que entra no veículo para furtá-lo, quebra o vidro do veículo, quando ele entra dentro do veículo, ele encontra lá uma mensagem bíblica e ele olha para o céu, vem uma luz divina e ele fala: não mais vou furtar esse veículo. Vou agora para a igreja e vou mudar a minha vida. Sai do veículo e não comete o crime de furto. Desistiu voluntariamente. Então é diferente de tentativa. Caberia tentativa de furto nessa situação? Se a tentativa está falando que não se consuma por motivos alheios à vontade, agora eu estou com uma pessoa que desistiu voluntariamente, portanto não será tentativa. É o benefício da desistência voluntária do artigo 5º. E essa desistência voluntária, qual que é o resultado disso? Se o indivíduo inicia os atos da execução da conduta criminosa e não continua progredindo a fim da consumação, voluntariamente desistiu. Bom, aí nós temos a famosa ponte de ouro. Tanto aqui no desistência voluntária como no próximo benefício do arrependimento eficaz. Ele sai da conduta criminosa dele, e responde somente pelo que causou. Somente pelo que causou, não caberá tentativa. Então ele quebrou o vidro do veículo para furtar o veículo, entrou lá dentro, se arrependeu, desistiu voluntariamente, vai responder pelo crime de dano. Aqui é uma zona complicada para todos que fazem concurso na área de carreiras policiais, direito penal, parte geral. Então o indivíduo saiu da conduta dele porque desistiu voluntariamente e vai responder somente pelos danos causados.
Se quebrou o vidro do veículo, crime de dano. E se o veículo tivesse aberto? O dono esqueceu o veículo aberto. E ele entrou dentro do veículo aberto e lá ele desistiu voluntariamente. Então é uma conduta atípica, não tem. Ele responde só pelo que causou e não causou nada. Entrou no veículo e não causou nada. Desistência voluntária responde só pelo que causou. Correto? Depois, no mesmo artigo 15, o indivíduo executa os atos da execução, mas impede o resultado. E aí eu estou diante do arrependimento eficaz. O indivíduo faz todos os atos da execução e impede o resultado. Imagina alguém que vai matar o seu desafeto, pega uma arma de fogo, descarrega essa arma de fogo no indivíduo e de repente vem uma luz divina e ele vai e se arrepende. Pega esse camarada que está lá sangrando, coloca no seu ombro, leva para o hospital e ali a vida é salva. O indivíduo não morre porque a atitude do cara que atirou nele, de levá-lo ao hospital, impediu a consumação do crime de morte, de homicídio. Impediu a morte. Foi um arrependimento eficaz. O arrependimento dele impediu a consumação. Tem um benefício lá no Instituto do artigo 15, o arrependimento eficaz. Responde só pelo que causou. Da mesma forma, ponte de ouro. Sai da conduta criminosa e responde só pelo que causou. Ele causou o crime de lesão corporal. Arrependimento eficaz, desistência voluntária. Artigo 15 do Código Penal. Na sequência, antes da consumação, nós temos aqui a tentativa, a possibilidade de tentativa. Iniciou a execução do crime, pode ocorrer desistência voluntária, pode ocorrer arrependimento eficaz, pode ocorrer o crime tentado, a tentativa. Quando aqui existe o quê? Aqui na tentativa existe o quê? Um dolo. Aqui no arrependimento eficaz, desistência voluntária, nós vimos que há uma iniciativa pessoal. E aqui tem um dolo de consumação. Na tentativa, só não deu certo porque alguma coisa atrapalhou. Alguma coisa atrapalhou. Nós vimos aqui que o agente queria cometer o crime e algo frustrou. Algo frustrou. Bom, depois da tentativa, nós temos então a consumação, que é onde reúne todos os seus elementos do tipo penal. Correto? Então, essas são as 4 fases do iter criminis. Consumação, quando se reúne todos os seus elementos do tipo. A primeira fase, cogitação, atos preparatórios, e a terceira, atos de execução, aonde aqui, iniciando, nós vamos ter a possibilidade de desistência voluntária, arrependimento eficaz, tentativa ou consumação. Beleza? Forte abraço!